Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Sil Moraes e hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um ponto bastante importante que muitas vezes a gente não tem uma clareza a respeito do que é e de como a gente encontra a solução para as questões que a gente vivencia. Antes de mais nada, eu quero estar contando para vocês um fato que ocorreu num dos atendimentos que eu fiz. A princípio, foi bastante interessante a forma com a qual o rapaz, o casal, entrou em contato. Primeiramente, o pai ligou e pediu todas as informações. Aquelas informações de praxe, como funciona, horários, valores, enfim, como que é o atendimento. Expliquei prontamente para ele agradeceu, desligou o telefone dizendo que já ligaria novamente. Aí o telefone tocou novamente, eu atendi, era a esposa dele. E novamente ela fez todas as perguntas, perguntou tudo de novo. Os valores, como funcionava, tudo que o marido perguntou, ela perguntou também. Eu achei interessante aquilo e guardei e ok, respondi todas as perguntas. No dia do atendimento veio o casal, um casal jovem até, trazendo a questão de um filho de 8 anos, né, no qual existia uma questão de comportamento dele bastante interessante na escola, era muito inseguro, tinha dificuldade de perguntar as coisas para o professor, tudo ele sentia que parecia que ele tinha feito, então ele estava sempre se envolvendo em rascadas na escola, então sempre com muita dificuldade aí na interação com a professora, com os amigos, por conta de um comportamento muito inseguro, muito instável. E aí logo, quando a gente sentou, me apresentei, falei um pouco do meu trabalho, que eu costumo estar sempre dizendo aos pais que eu não atendo sem a constelação familiar, Atualmente é forte para mim isso, devido até tudo que eu já vi, todos os benefícios que eu vi com a constelação familiar, que eu não atendia e sim entendia o que era a constelação. Explicava, dava uma breve explicação e deixou a pessoa livre, para ela ficar ou para ela procurar um atendimento que não tenha essa terapia integrativa, porque é uma terapia integrativa. Ela pode estar com fonos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, enfim, todos os especialistas. Então, é um acompanhamento que não é excludente. Pelo contrário, a constelação, uma das leis é a inclusão. Então, cabe tudo e dá para a gente trabalhar com parcerias maravilhosas. Mas, enfim, voltando ao caso do casal. E a mãe, logo de pronto, ela perguntou: quem de nós é o problema? E olhou para o pai. E aí eu respondi para ela: o problema é você. Aí ela recuou, abriu o olho e eu disse para ela: calma, eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Toda vez que a gente procura algo, é que a gente perdeu. E se a gente perdeu, é porque a gente não cuidou e não olhou para aquilo que a gente tem com amorosidade e afetividade. E existe um outro ponto bastante interessante nisso, que é quando a gente tenta achar um culpado. Quando a gente se coloca neste posicionamento de acusar algo, geralmente o problema está com nós. Então eu gostaria que vocês refletissem isso, sobre o apontar ao outro buscando um acusado, uma justificativa para aquilo que está acontecendo. Mas calmem também, não fiquem bravos ainda. Vou explicar mais detalhadamente essa história. Muitas vezes, dentro do nosso processo de vida, a gente vivencia histórias e situações que nos levam a uma emoção. Esta emoção, ela fica registrada dentro de nós e de nosso sistema
porque é uma história, aquilo que a gente vivencia. Quando a gente quer fazer com que aquilo vá embora, quando a gente quer tirar, eliminar aquilo, né, é onde a gente causa muitos emaranhados dentro do sistema familiar, dentro do nosso sistema familiar. Por isso que quando a mãe perguntou quem é o problema e olhou para o pai, né, quem está acusando dentro do sistema familiar? Quem está apontando para encontrar o erro? E aí nós fomos adiante. Eu coloquei para eles os bonequinhos. Então, os representantes dos bonequinhos. Né? E de como eles faziam a estrutura. Vou pôr mais para cá para vocês olharem melhor. Né? E como ficava a estrutura da família deles. E aí, logo de cara, né, a mãe colocou o pai, ela de frente para o pai e o filho apoiado nela. Eu vou colocar aqui para vocês verem melhor. E o filho apoiado nela. Então, essa foi a estrutura que ela colocou da família. Bem, o que acontece quando a gente tem uma estrutura de família no qual, né, a mãe está confrontando este pai a todo momento? E aí eu pude entender que quando ele ligou, pediu a informação, pegou todos os dados e colocou para ela como era, ela não se conteve e ligou para saber, para certificar se aqueles dados estavam corretos. Quando a gente, dentro do sistema familiar, e a gente olha dentro do sistema familiar o que acontece, a gente percebe que há algo dentro do sistema da mãe, né, que acaba mobilizando todo aquele comportamento dela, e aí isso reflete na relação dela com o marido. Né? E acaba refletindo todo na relação com o marido. Então vejam, gente, é interessante a gente poder olhar um pouquinho para essa história de uma forma aprofundada, porque muitas vezes a gente acha que as questões são de ordem simplesmente pedagógicas ou comportamentais. E há uma questão que vem do nosso sistema familiar. Então, antes mesmo de olhar as questões pedagógicas, psicopedagógicas, entender esse movimento do aprender, trazer uma metodologia, uma estratégia adequada, eu utilizo a constelação familiar para colocar ordem no sistema. No caso desse casal, a história é o seguinte: esta mãe, ela já tinha mais 2 filhos, tá? Então, vou fazer aqui bem rapidinho para vocês, para a gente entender um pouquinho sistemicamente como era a estrutura dessa família, tá? Então, os pais, um filho desta relação, tá? Dessa relação tinha um filho deste pai. Essa mãe também, ela teve um relacionamento anterior no qual ela foi casada e também tinha um filho, tá? Só que entre este casamento, entre esta relação e esta relação, ela teve este filho que ela estava trazendo para o atendimento psicopedagógico, de um outro pai. Então veja, existia toda uma dinâmica dentro dessa estrutura familiar que estava excluindo este pai desta criança, né?
E ao mesmo tempo que era excluído este pai que veio depois não tinha força dentro do sistema para auxiliar o enteado e auxiliar o filho também. Então, quando eu falo para ela assim, o problema está com você, não é num tom de acusação, né? Ela fez uma pergunta: quem de nós é o problema? E quando eu digo você é o problema, porque já houve uma identificação que dentro do sistema dela, com ela, havia algo. Então vocês percebem que esse olhar atencioso, esse olhar da constelação familiar, ele ajuda a gente sair de um lugar onde a gente está totalmente perdidos nas nossas questões. Quando ela pôde fazer um movimento frente a este pai, né? Quando ela pôde incluir esse pai desta criança, quando ela pôde olhar para esse pai, quando ela pôde olhar para esse pai e poder identificar o quanto ela tinha de raiva dele, né? E todos os sentimentos que ela tinha em relação a ele. Quando ela pôde identificar isso, ela pôde também identificar o quanto ela escondia essa criança e não deixava essa criança ir para o campo do pai dele. Pela raiva que ela tinha, ela queria excluir. Quando ela pôde ter esse entendimento, pôde olhar para ele e verbalizar o que ela sentia, e dentro da constelação, quando a gente diz verbalizar, são as falas. Então, muitas vezes a gente diz para a pessoa, né? Eu senti raiva de você. E quando eu posso falar sobre esse meu sentimento e colocar esse meu sentimento, assumir esse meu sentimento, dá um alívio, né? Então, quando ela pôde olhar para esse pai e dizer o quanto ela estava com raiva dele, né? E o quanto ela não queria que o filho tivesse algo dele, porque ela tinha raiva dele, ela pôde perceber também o quanto ela estava tirando a força desse filho. E quando ela pôde olhar para o filho e permitir que o filho fosse para o campo do pai, para a estrutura do pai, permitir que essa criança entrasse em contato com a energia deste pai, e aí vocês podem depois estar trazendo, mas ele foi um pai assim, assim, né? Enfim, a gente tem as nossas objeções, as nossas questões em relação ao parceiro. E quando a gente traz isso, são nossas, a partir do nosso lugar de mulher. Agora, para o filho, é o pai. Para o filho, ele já deu a vida, ele deu o bem mais precioso. Então, quando a gente pode reconhecer isso, que eu só pude ter esse filho através desse pai, e ter um movimento de agradecimento, eu posso incluí-lo. E eu posso olhar o meu filho agora como um ser que também tem algo dele, do pai. E não só toda uma estrutura, mas toda uma história dos seus antepassados, toda a energia dos que vieram antes. E aí, quando a gente olha para essa criança, e quando ela dá um lugar de direito e deixa a criança ir para o pai, ela começa a pôr ordem dentro do sistema familiar dela. E aí ela pode olhar para o marido atual, né? Ela pode olhar para o marido atual e dar o lugar de direito também, porque teve alguém que veio antes.
e que ele não poderia assumir esse lugar desse pai que veio antes, mas o quanto ela reconhece tudo que ela fez, tudo que ele fez, tudo que ele trouxe para a nova relação e para o filho dela, né? Então, existem vários movimentos que a gente faz, movimentos, várias verbalizações que a gente pode trazer. Então, quando a gente pode olhar isso, a gente vê que a raiva em frente ao filho, o temor, toda a segurança, é que a criança teve um amor interrompido aí. Ou quando não pode, quando a mãe não libera a criança para o campo do pai. E isso traz questões seríssimas para o comportamento da criança e para a dificuldade de aprendizagem da criança. Vamos parar para pensar um pouquinho. Quando a criança está crescendo, ela sai da nossa casa, né, do nosso aconchego, da nossa proteção, e ela vai para um outro núcleo que é a escola. E quem faz esse movimento da criança ir para o mundo é o pai. Então, quando a mãe ela fica com a criança e não permite que vá até, né, para o sistema do pai, cria-se um emaranhado. Muitas vezes as crianças acabam se tornando imaturas, acabam se tornando inseguras, temerosas, não se permite crescer. Várias crianças eu fiz o atendimento no qual a gente avalia e organicamente e até mesmo pedagogicamente falando, não tem nada que justifique tamanha dificuldade daquela criança. Então, muitas vezes são crianças de 8 a 9 anos, com o raciocínio, o nível de desempenho escolar de uma criança de 4, 5 anos, não conseguindo ser alfabetizada, tendo um comportamento infantilizado e imaturo, geralmente muito choronas, muito inseguras, muito temerosas, né? Crianças que não se lançam para o desafio, muitas ficam totalmente grudadas na professora, que a professora fala assim, nossa, eu não posso sair de perto dele, né? Ele só quer atenção para ele, quer ficar junto de mim a todo o momento e eu não consigo sair de perto dele. Se eu saio, ele já fica resmungão, já chora, já para de fazer a atividade. Não tem uma autonomia. E a gente não entende por que essa criança está com essa dificuldade de aprendizado. O que está ocasionando com ela, né? E a gente fala muitas vezes, é uma criança imatura, vai dar um estalo, né? Muitos, eu tenho certeza de vocês já ouviram a escola dizer, não, calma mamãe, calma, ele vai ter o tempo certo, ele vai ter o estalo e ele vai depois desenvolver. Esse estalo é quando há um movimento de permissão desta criança sair do campo da mãe e ir para o campo do pai. E o pai poder apresentar essa criança para o mundo externo. Então, é o pai que apresenta a criança ao mundo externo. Então, veja quanto é importante a gente entender que na relação de casal existem uma série de questões. E às vezes aquilo que a gente vivencia, se falar, né, quem é o problema, né, se a gente colocar como a palavra problema, que na verdade dentro da constelação a gente fala muito assim, se a gente fica com foco no problema, não tem solução. Por quê? Primeiro, se a gente for pensar ficar no foco no problema, a gente entra nessa postura do acusador. A gente entra na postura de querer achar o culpado para a coisa e não olhando a situação como já tendo a solução. Porque é simples. Se eu estou com fome, qual é a solução? E comer. Se eu estou com sede, qual a solução? Beber. Se meu filho é imaturo, inseguro e não está indo para a vida, qual a solução? Deixá-lo ir para a vida. E quem faz esse movimento de levar essa criança para a vida?
o pai. E se eu não olho esse pai, né, com clareza, com entendimento e separando o que é nosso enquanto adulto, homem, mulher, e o que é da criança, eu não deixo essa criança ir para esse pai, percebe? Eu prendo essa criança comigo e não deixo essa criança ir para o campo do pai. Logo, ela não consegue ir para a vida. E aí vocês estão se perguntando, nossa, e o meu caso, Silvana? E o meu caso? Sim, cada caso, é uma situação. Cada história tem o seu desfecho e o seu entendimento. Mas, basicamente, né, muitas vezes é isso que acontece. Nós precisamos deixar com que os nossos filhos vão para o campo do pai. Muitas vezes o pai quer exercer o papel dele da forma com que ele tem, e aí a gente tem outras questões também que aos poucos a gente vai conversando. A gente quer levá-lo para um entendimento maior, mas a gente não permite. Então, vamos parar para pensar um pouquinho sobre essas questões? O que você diria? Será que você está conseguindo deixar o seu filho crescer? Né? Como é a autonomia do seu filho? Como é o comportamento do seu filho? Ele tem uma determinada idade e se comporta como uma criança muito menor. E olha que interessante, quando a gente quando acontece isso com a criança de ser imatura, a gente pode perceber que a imaturidade dela afeta outros aspectos da vida dela. Não só prejudica a parte também cognitiva, de relacionar com o mundo externo, de pensar sobre ele, de atuar nesse mundo externo com um raciocínio muito mais forte, com um raciocínio muito mais presente e consciente, né? Digamos assim, a criança quer fazer uma determinada coisa, mas ela não tem um entendimento lógico daquilo. Então ela fala, mãe, eu quero ir para Disney. Não, eu quero ir para ontem, né? Eu quero ir agora para Disney. Então ela não tem um entendimento cognitivo em relação a tempo, espaço, gastos, movimento que tem que fazer até ir para Disney. Ela chora porque ela vê as crianças lá na Disney pela televisão e fala, eu quero estar lá, e chora. O que acontece com essa criança? Existe uma imaturidade aí no desenvolvimento dela ainda cognitivo para ela entender todo esse processo que é de chegar até a Disney, planejamento, a parte financeira, tempo, locomoção, enfim, toda essa organização. Então, para ela só quer, ela só deseja, e aí ela chora. Quando ela vai para o mundo externo, quando ela vai para o mundo que é permitido o pai levar e apresentar esse mundo externo para ela começa a se defrontar em relação aos desejos dela e como é esse mundo externo, como ele está organizado. Nisso que a gente vê que a criança acaba se fortalecendo, porque ela tem um entendimento de que neste mundo externo que ela pode vivenciar, esse mundo externo, existem regras, normas, leis, e que ela tem que passar também por essas regras, normas, leis. Que não adianta só querer. Existe, né? Tem que pegar um avião fica longe, demora, que tem que comprar a passagem para poder pegar o avião, para poder ir para a Disney, né? Dependendo do lugar que ela está. Então, veja, esse comportamento imaturo dessa criança embota também quando ela não se confronta com o externo, com o tempo. Eu quero comer o bolo. Mas a mamãe está fazendo o bolo ainda vai no forno, ainda vai assar, tem um tempo. Então, quando ela começa a se apropriar desse mundo externo, ela começa a se apropriar de muitas coisas. E esse desenvolvimento cognitivo vai fazer com que ela tenha uma percepção sobre essa realidade e aprenda a lidar com essa realidade. Agora, se eu me torno mães que vou segurando o meu filho por medo,
E às vezes eu não tenho a clareza desse medo. É como eu falei, com quem é o problema? O problema está com você, mas não de tom de acusação. O problema está com você porque você olha para o problema e não olha para a solução, porque procura alguém para que justifique aquilo, ao invés de ter o entendimento daquela realidade, o que está acontecendo nessa realidade e como você pode ter ações, dar o próximo passo para poder ter de fato aquela situação acomodada, resolvida, polida dentro do seu sistema familiar. Então, é um dado muito importante que a gente não pode deixar de pensar a respeito, que a gente não pode deixar de olhar, que é o movimento de deixar os nossos filhos irem para o campo do Pai. E se está difícil, se tem muito medo, muita insegurança, se tem receio, se tem raiva, se tem sentimentos envolvidos, então olhem para esses sentimentos. Dê um lugar de direito a esses sentimentos. Compreenda ele sistemicamente para que vocês possam de fato pôr a ordem dentro do sistema, para que o amor possa fluir dentro do seu sistema. Então não adianta só a gente querer achar culpado das situações. A grande questão é a gente sair desse comportamento que nem eu sempre falo e brinco, comportamento de bruxinha, de achar que tem que fazer uma poção mágica e resolver tudo, tá ali segregando todas as coisas como a feiticeira. Não, a gente tem que ser sábias. E ser sábias não quer dizer que nós vamos deixar de vivenciar e passar por histórias. Mas ser sábias quer dizer que a gente vai olhar para essa história, pensar sobre elas, assumir o que é, qual o sentimento e o que aconteceu, tal como ela foi. E Bertin traz uma coisa muito linda que vocês vão ver eu falar constantemente. Fiquem no essencial. E o essencial da história que eu trouxe hoje é em relação a dessa família. Então, a raiva que ela tinha do pai daquela criança. Então, quando ela pôde olhar para essa raiva, conversar com essa raiva, perceber essa raiva, ela pôde entender que se ela olhasse para o filho, sendo ele do mesmo jeito que o pai, ela também sentiria raiva desse filho. Então, às vezes a gente não entende porque que a gente fica tão brava, com tão raiva da criança, e às vezes a criança não faz nada, né? São as projeções que a gente realiza aí ao entorno da situação, mas que dentro da constelação a gente não olha dessa forma, a gente olha com a identificação. Então, essa raiva, o que acontece com a gente, as emoções que a gente a gente pode estar identificado com algo dentro do nosso sistema familiar. E que isso pode estar ocorrendo ter ocorrido às gerações anteriores. Então, é bem bacana falar sobre isso, né? A gente ficaria aqui o tempo todo conversando e trazendo essas histórias. E a gente vai trazer ao longo do tempo muitas histórias. Mas quando a gente olha para elas, organiza em uma conversa, né? Quando a gente faz um movimento da constelação familiar, a gente libera o fluxo do amor para essa criança. E aí ela aprende com muito mais rapidez. Então, é nisso que eu falo. Muitas vezes eu ficava, meses e meses para auxiliar a criança. Hoje, dependendo do caso, são 2, 3 meses, ela vai embora. Por quê? A gente vê sistemicamente o que está acontecendo, olha para isso, dá um lugar de direito, vai apaziguando essa emoção e a criança fica muito mais livre para aprender. E aí são as estratégias que a gente utiliza como psicopedagogo em relação às dificuldades, às trocas, enfim, todas as outras coisas que ela tem a possibilidade de estar
aprendendo, exercitando, aprendendo de forma lúdica, através dos jogos, brincando, né? Ou simplesmente numa simples conversa. Eu tenho uma criança que é bastante interessante. Ele tem uma resistência para escrever muito forte. Já foi feito vários trabalhos, os pais, na época eu comecei atendendo ele, embora tenha colocado a constelação, eles não optaram, mas mesmo assim a gente já fez alguns movimentos e entendimentos ali com a própria dinâmica familiar. E eles se permitiram viver essa história e foi aí que deu um grande salto qualitativo para essa criança, e ela foi introduzida numa escola também muito acolhedora, que aceitou a orientação. E esse caso até depois eu vou estar narrando para vocês, porque eu acho que é um caso que vale a pena a gente parar, sentar e conversar e analisar, para a gente ver que o olhar da psicopedagogia junto com a constelação familiar, na orientação da escola, na introdução de crianças que são casos muito mais complexos do ponto de vista emocional e de desenvolvimento, a gente pode analisar e aprender muito com isso. O fato é que essa criança hoje, eu preciso da atenção dela 10 minutinhos. Então eu falo para ela, só 10 minutinhos. E nos 10 minutinhos ensino coisas bem pontuais, de forma bem assim assertiva. Ela olha, ok, faz um exercício, dou um pouquinho de exercício para casa e a gente vai para o lúdico novamente, porque ela precisa vivenciar esse lúdico. Ela ainda não saiu totalmente deste lúdico. Talvez se a família se permitisse fazer a constelação com muito mais profundidade, isso teria já sanado. Então é como eu falei para vocês, essa criança eu já tenho há muito tempo, e antes eu deixava livre para os pais se queriam ficar ou só com atendimento ou atendimento psicopedagógico com a constelação familiar. Hoje minha postura já é outra, né? Hoje por eu ver as histórias aí, foi isso que me fez vir aqui conversar com vocês via internet, levar essa fala para vocês, foi porque eu vi relatos maravilhosos e histórias maravilhosas de crianças que deram saltos quânticos, né, no processo de aprendizado dela, a partir do momento em que a constelação não saiu mais do engajamento junto com a psicopedagogia. Então hoje a minha postura é muito mais clara. Faço o acompanhamento da psicopedagogia, porém o meu olhar é sistêmico, fenomenológico, e não tem como eu olhar mais, ter um outro olhar de uma outra forma. E a partir disso é onde eu faço os acompanhamentos da minha criança. Então, um caminho, quando a pessoa não deseja, como eu falei para vocês, que é, né, muito pouco, né, praticamente que uma pessoa não aderiu, e aí eu encaminhei, deixei ela com total liberdade, até encaminhei para a amiga, mas as demais todas se beneficiaram e tenho certeza não se arrepender. A gente vai estar vendo aí muitos depoimentos, e você mesmo vai dar o seu depoimento quando você olhar e ver a situação do seu filho solucionado com uma conversa, com uma organização sistêmica, com a consciência de como está o seu filho no seu sistema familiar. Olha que maravilha! E digo para vocês, vale a pena, tá bem? Então, um grande beijo, até o próximo encontro. Aguardo vocês. Não